Olá, Isaías Silva, instrutor de trânsito, para mais um vídeo do canal Descomplicando o Trânsito. Estamos falando de normas gerais de circulação e conduta. Então, trataremos sobre os dispositivos de segurança para ocupantes de veículos, né? Então, vamos falar de veículos automotores, né? De 4 rodas, geralmente utilizado, ou mais, né? Pessoal, então nós temos o cinto de segurança. Todo mundo já ouviu falar desse dispositivo, né? Temos também as cadeirinhas, né? Deixa eu falar na ordem, né? Bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação e cinto de segurança, beleza? São esses dispositivos que vocês vão utilizar dentro do veículo para tentar amenizar as consequências, né, danosas de um impacto, de uma colisão. Então você de cinto de segurança, você com a criança com dispositivo de segurança, né, estarão obviamente um pouco mais seguros, né, para evitar lesões ou até mesmo amenizar a gravidade delas. Vamos lá. Cinto de segurança. Gente, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. A gente precisa subir aí esses vídeos todos os dias para vocês. Então, quanto mais vocês fizerem isso, mais vão estar ajudando a gente ter um alcance no canal. O canal ainda é pequeno, começando agora, pouca estrutura, mas o propósito é ajudar muito mais pessoas com essas informações aqui. Mas vamos lá. Cinto de segurança. Existiu um cinto de segurança chamado pélvico, cinto pélvico ou subabdominal. Como o próprio nome diz, ele pega abaixo do abdômen, subabdominal. Ele pega abaixo do abdômen. Então vamos pensar na barriga aí, né? O cinto pega um pouquinho abaixo da barriga aí, abaixo do umbigo, tá? Quem tem um umbigo lá em cima, então um pouquinho abaixo aí da parte mais baixa da sua barriga, beleza, gente? Então a gente coloca o cinto em cima da barriga, em especial grávidas, com muito cuidado aí, tá? Utilizar o cinto de segurança, coloca o cinto na parte mais baixa da sua barriga ali, para evitar maiores gravidades. Mas vamos lá. Cinto de segurança, existiu o cinto somente pélvico. Vou usar esse termo aqui, somente, porque ele só pegava essa região baixa, beleza, gente? Então era o cinto pélvico ou subabdominal. Depois também criou-se a ideia do cinto diagonal ou torácico, que ele pegava essa região. Vamos lá. No primeiro caso que eu falei aqui, era um cinto que protegia, não deixava o seu quadril sair do banco, beleza? Suas nádegas descolarem ali do banco. Então, era um cinto seguro? Sim, mas pouco seguro. Era seguro, mas não era muita segurança, beleza? E aí, o cinto pélvico, né, ele foi meio que ultrapassado, né? Aí criou-se também o cinto torácico ou diagonal. E esse torácico ou diagonal, gente, ele pega essa região aqui, ó. Então ele evitava o quê? Esse deslocamento. Enquanto no pélvico, somente o quadril estava preso lá, agora esse deslocamento aqui também está limitado, porque foi criado um cinto torácico ou diagonal. Então não deixe o seu tórax, né, essa parte do seu tronco, né, se desgrudar do encosto do banco em que você está acomodado, ou que o passageiro que está no seu veículo está acomodado, certo? Mas também não era tão eficiente. Criou-se então, gente, o cinto de 3 pontos, tá? Para você não esquecer, é o cinto que vai pegar aqui embaixo, do lado, né, do seu quadril, e do outro lado do seu quadril. Ó, um ponto aqui, segundo ponto do lado do quadril, o terceiro ponto do outro lado do quadril. Beleza até aí? Então o cinto de 3 pontos cai na sua prova direto. Ele é o mais seguro, beleza? Esse cinto é o mais seguro, o cinto de 3 pontos. Além do cinto, gente, o banco do veículo ele precisa possuir o encosto, que eu não tenho nessa cadeira, né? Mas o banco tem um encosto. Para quê? Em caso de uma colisão, né, você precisa fazer uma frenagem, né? E o seu corpo faz isso, ó. Isso é um perigo para essa região, tá? É uma das regiões muito sensíveis que nós temos aqui, porque, vamos usar o termo bem nosso, tá, gente? Dentro do seu pescoço passa um tubo, vou chamar isso aqui, é a medula espinal. Passa um tubo ali, é como se tivesse vários fios ali, ó,
que é o seu sistema nervoso, tá? Que tá ali, os fios do seu sistema nervoso periférico, não, esqueci o nome aqui, mas também não importa pra gente termo da medicina agora. Eu quero descomplicar o trânsito. Então, vamos pensar, né, num caninho que passa vários fios ali. E esses fios são que fazem a comunicação entre o cérebro, né, e os membros, né, do seu corpo. Beleza? Então, esses fios eles passam dentro desse caninho que eu estou chamando aqui de medula espinal. E se ela se romper, gente, a pessoa perde parte dos movimentos, ou até perde todo o movimento. Né? Às vezes tem pessoas que ficam paraplégicas ou tetraplégicas, né? Paraplégico quando atinge 2 membros, né? Os superiores, né? Tetraplégico quando atinge os 4 membros, beleza? Atinge os 2 pés, as 2 mãos, né? Os 2 braços, as 2 pernas. Então, a partir daí, a pessoa é tetraplégica. Então, essa tetraplegia ou essa paraplegia, né? Ela é resultado, às vezes, disso aqui, ó. Não é um problema no braço, propriamente, ou na perna, que tira o movimento, tá? Pode acontecer também. Mas eu estou falando aqui dessa medula. Então, se ela for rompida em algum lugar, né, ela pode causar uma lesão permanente, né, ou provisória, pode ficar por um tempo, pode ser reabilitado, né, ou pode ser permanente, nunca mais voltar aos movimentos, e ela pode ser também parcial ou total. Ela pode atingir tudo, né, ou simplesmente ela vai atingir parte, vai limitar parte dos movimentos, mas de qualquer forma isso não é legal. Então esse encosto do banco é para evitar o efeito chicote, que também cai na sua prova. Ó o chicote, ó, vai e volta. Então a cabeça faz isso e quando ela volta, ela pode voltar, né? Muita força, muita intensidade e ó, isso aqui ó, pode romper, tá? Alguma parte da sua medula aí e da medula do passageiro, vamos falar assim, ou de alguém que estava no veículo. Então pode causar uma lesão grave, tá? Pode causar uma lesão grave aí nos seus movimentos, né? Na sua medula e, consequentemente, os movimentos ficarem comprometidos, a sensibilidade ficar também comprometida. Beleza, gente? Então, o encosto de cabeça é também um dispositivo de segurança colocado no banco. Aí tá. Então vamos lá. Deixar o condutor ou passageiros de utilizarem cinto é multa de natureza o quê? Eu respondo para você. É uma infração de natureza grave, beleza? Então, o artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro diz que é infração de trânsito, tá? Se você não utilizar. Agora, lá no artigo 167, vai dizer que tipo de infração que é, né? E quais as penalidades que a pessoa estará sujeita ao desobedecer, né, essa normativa, essa norma do trânsito. Então até aqui nós vemos que o cinto de segurança é obrigatório, tá? O mais seguro é o cinto de 3 pontos, certo? Existem outros? Sim, existe o pélvico, existe o torácico, né? Subabdominal, o diagonal, tá? Então nós temos 3 tipos de cinto. Porém, o cinto de 3 pontos é o mais seguro, beleza? Nós vimos também que todos os ocupantes precisam utilizar o veículo. E vimos que, se não utilizar, será penalizado quem? Agora vamos falar, quem será penalizado? Será penalizado o condutor, tá, gente? Então, quem estiver dirigindo, não deixa passageiros andarem sem cinto. Mas só que eu não foco muito nessa questão da multa, do preço da multa. Eu foco mais no valor da vida. Então, pensa na vida, caso de uma colisão, o cinto, tá? O que o cinto faz? Depois eu vou falar da ausência dele. Então, você com o cinto corretamente colocado, né? Eu já vi pessoas que passaram por isso e o cinto, gente, ele dá uma queimada bem legal aqui, tá? Ficou roxa, a pessoa era bem branca, bem clara, né? A pele bem clara. Então ficou roxa essa região, parecendo um sangue pisado ali, tá? Na região do abdômen também, tá? A barriga ficou bem danificada ali. Então é interessante utilizar aí corretamente o cinto de segurança. Como é que eu devo transportar crianças dentro do meu veículo? As crianças devem ocupar o banco traseiro, beleza? Até uma certa idade, obviamente. Então nós temos 3 dispositivos de segurança para as crianças, tá?
ela vai estar livre desses dispositivos, gente, quando ela tiver idade superior a 10 anos e uma altura, né, de pelo menos 1,45. Tá? Então, a partir de 1,45 de altura, a criança agora ela pode andar no banco da frente, tá bom? Menor de 10 anos, menos de 1,45, banco de trás, beleza? Bebê conforto, vamos falar na ordem agora, gente. Bebê conforto. Bebê conforto, gente, é como se fosse um mini bercinho que cabe propriamente a criança, uma manjedoura, né? Vamos pensar assim, né? Então, propriamente a criança, e é um bebezinho, beleza? Então, um bebê de até 1 ano vai no bebê conforto. E é interessante, gente, que eu acho muito importante essa legislação, que ela diz que para ir no bebê conforto, né, além da idade, 1 ano, né, o peso, gente, foca mais no peso, tá? Eu foco sempre mais no peso, porque é o peso ali, o tamanho da criança que vai me dar a segurança, beleza? Às vezes a idade não me dá muita segurança, tá? Às vezes eu tenho um bebê ali que ele é muito grande, ele não cabe nem no bebê conforto. Aí eu coloco ele lá de qualquer forma e eu vou ter muito mais problemas, beleza? Então vamos pensar mais no peso e altura da criança. Mas, pela legislação, até 1 ano, bebê conforto, virado no sentido contrário ao deslocamento do veículo. O que é isso? Se o carro está indo para lá, a criança vai estar virada para o outro lado. Eu estou virado para lá, no sentido do carro. A criança vai estar, o bebê conforto vai estar virado ao contrário. Lembra que eu falei dos danos do cinto de segurança? Então, quando chega no bebê conforto, o bebezinho, lá no bebê conforto tem um cintozinho do bebê, né? Então imagina o bebê estar no mesmo sentido do deslocamento do veículo. Ia acontecer como essas vítimas de acidente que eu citei, que o bebê não suportaria, né? Então é muita pressão em cima do tórax dele, né? E isso poderia causar lesões graves ou até mesmo o bebê vir a óbito, beleza? Porque não ia aguentar. Então o bebê, o sentido contrário do bebê conforto, ele realmente dá uma segurança a mais para essa criança. A estrutura óssea dela está muito fraca, fragilizada. Gente, eu estou falando de bebê de 0 a 1 ano, 13 quilos. Essa criaturazinha está pesando ainda, no máximo aí, né? Pela legislação. Então, 13 quilos, beleza? Então, tem que estar no sentido contrário. Caso haja uma colisão, a criança será arremessada. Então, ela não vai sofrer a pressão do cinto aqui, ó. Ela vai no sentido do veículo, ela vai ser deslocada no sentido do veículo e aí as lesões nela serão diminuídas em virtude desse deslocamento em sentido contrário. Aí nós temos mais o que? A cadeirinha, gente. Quem vai na cadeirinha são crianças, né, com idade superior a 1 ano, né, e igual a 4 anos. Então, de 1 a 4 anos, ela vai na cadeirinha, beleza? Qual o peso para a cadeirinha? De 9 a 18 quilos. De 9 a 18 quilos, essa criança vai agora na cadeirinha. E é parecido com o bebê conforto, né? Mas agora chama cadeirinha. Tá? Não é um bercinho, é uma cadeirinha. A criança ela já vai um pouquinho mais aprumada, ela não vai deitadinha igual o bebê, né? Então ela vai aprumada, né? A cadeirinha dela, o encosto da cadeirinha dela encosta no banco, no encosto do banco, e o assento da cadeirinha dela encosta no assento do banco, né? Em torno de, às vezes, de 20 centímetros esse assento, essa cadeirinha, né? 15 centímetros, vamos pensar nisso aí. Mas é o que ela sai do banco, né? Então ela fica um pouquinho mais alta nessa cadeirinha. E aí também tem os cintos, tá? Mas agora a estrutura dela está um pouquinho mais resistente. Essa criança cresceu e agora ela está um pouquinho maior, os ossos um pouquinho mais fortes. Não que seja suficiente, mas ela sofre menos com as lesões, né? E eu não consigo colocar ela virada no sentido contrário, que via de regra não teria um espaço para as perninhas dela também ali, né? A criança está um pouquinho maior. Mas, enfim, a regra diz que é de 1 a 4 anos, cadeirinha, beleza? 9 a 18 quilos, pessoal. Mais o que? Assento de elevação. Isso é para crianças com idade superior a 4 anos e inferior a 7 anos e meio. O peso aí vai até 36 quilos, beleza? Então, crianças
com idade superior a 4 anos, inferior a 7 anos e meio, vão precisar aí do assento de elevação, beleza? Isaías, essa criança pode ir na frente por algum motivo? Sim, em casos excepcionais. Você tem ali, vamos pensar em 3 crianças de 4 anos e uma criança de 8 anos, vamos pensar em 8 anos, certo? Ela tem que estar no dispositivo de segurança. Porém, ela não pode ir na frente ainda. Mas aí, nesse caso, né, abre-se uma exceção e essa criança maiorzinha, ela vai para o banco da frente, mas ela precisa ainda do dispositivo de segurança para ela, né, que no caso é o assento de elevação. Beleza, gente? Excepcionalmente, essa criança pode ir na frente. Porém, ela vai ter que estar usando o dispositivo de segurança que é previsto para ela. Então, superior a 7 anos e meio, inferior ou igual a 10 anos de idade, tá? Falando também aí com altura superior a 1,45 m, essa criança ela já pode andar somente com o cinto de segurança. Eu dei um exemplo de 8 anos aí, tá? Mas eu queria falar aí 7 anos e meio, né? Antes de 7 anos e meio. Beleza? Então, olha só. Recapitulando para não ficar erros na sua mente. 1 ano ou até 13 quilos, bebê conforto. Beleza? Sentido contrário do deslocamento do veículo. A cadeirinha vai ser para criança com idade superior a 1 ano, né? Inferior ou igual a 4 anos de idade. Beleza? Peso entre 9 e 18 quilos. Assento de elevação, tá? A partir de 4 anos, né? Vai até 7 anos e meio, tá? Aí tem que estar no assento de elevação. E o peso? Vamos pensar em 36 quilos, até 36 quilos. Cinto de segurança, né? Crianças com idade superior a 7 anos e meio e inferior ou igual a 10 anos de idade, né? 1,45 m de altura. E essas crianças, gente, precisarão estar no banco de trás, beleza? A partir de 10 anos, aí sim, 1,45 m de altura, ela já pode andar no banco da frente. E a informação que eu dei embolada aqui, eu vou ler para ficar mais claro para vocês. Olha só, as exceções para que a criança ande no banco da frente, né? A criança que não está prevista aqui a idade, né? Quando o veículo for dotado exclusivamente desses bancos. Então, só tem banco da frente, a criança vai andar na frente. Tem que andar com dispositivo? Se ela não tem idade para andar sem dispositivo, vai ter que andar com dispositivo de segurança, né? Cadeirinha, assento, bebê conforto. Quando a quantidade de crianças, isso aqui que eu falei, né? Com essa idade, exceder a lotação dos bancos traseiros. Então, está lotado, eu pego a criancinha maior e coloco na frente. Quando a criança já tiver atingido 1,45 m de altura, beleza? Então, observe que o próprio Código de Trânsito ele também dá essa focada na questão do tamanho e peso da criança. Fechou, pessoal? Devo fazer um outro vídeo resumindo toda a questão aí de normas gerais de circulação e conduta, beleza? E trazendo uns bônus a mais aí, né, que é ordem de prevalência, que cai muito em prova, beleza?